Olá pessoal, graça e paz em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um pequeno devocional para ajudar no fortalecimento da tua fé, como também no fortalecimento da minha fé. Diante dessas crises que nós estamos passando nessa pandemia e estamos vendo aí nas redes sociais, na televisão, as pessoas já falando a respeito do que será após a pandemia, do caos que será na economia e tudo mais. E uma pessoa se queixa daqui de uma coisa, outra pessoa se queixa daqui de outra coisa. Então tá todo mundo se queixando de alguma coisa, mas uma coisa que as pessoas têm que se queixar que acabam esquecendo é que é algo muito importante e Deus fala em sua palavra lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Deus pergunta assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então o próprio Deus pergunta para a gente hoje, através da sua palavra, em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, de que eu estou me queixando hoje. E ele fala para mim: olha, você tem que se queixar do seu pecado. Agora, isso me faz refletir uma coisa. Por que Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele pede para que eu reflita sobre isso? Para que eu me queixe do meu pecado? Por quê? Isso tem, obviamente, uma consequência tremenda. Porque o próprio Deus falar isso e eu não considerar, realmente tem alguma coisa errada na minha vida. A gente observa o que o próprio Deus fala na sua palavra, e obviamente, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus assim como você crê. Pelo menos você que está nos ouvindo, está vendo esse vídeo aí, se você não crê na Bíblia, você está em sérios problemas. Então, nós vemos em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Este primeiro versículo aqui. Então aqui no versículo 1 já fala que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Então Deus pode salvar, não pode? Porque a mão do Senhor ela está estendida para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que confia no Senhor. Todo aquele que tem a sua vida fundamentada na palavra de Deus, no Senhor. Mas a gente observa no versículo 2 um problemão que nós temos, eu e você, todos nós temos. Toda a raça humana tem, que é pecado. Todo ser humano tem pecado, não existe ninguém que é santinho. Todos nós temos pecado, não tem para onde correr. A questão é, isso é uma gravidade. Gravidade, por quê? Porque o pecado ele gera um problemão na minha vida e um problemão na vida de todo aquele que não tem o Senhor. Por quê? Por causa de quê? Por causa do pecado. Às vezes eu falo, eu estou com Deus, mas e como é que está meu pecado? E como é que está a minha vida? Porque a Bíblia fala uma coisa interessante aqui, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então observa na primeira parte do versículo que ele vem falando sobre iniquidade. O que significa iniquidade? Iniquidade significa um pecado consciente. Ela é um pecado consciente. Por exemplo, é certo roubar? Claro que não. Então eu sei que roubar é pecado, mas eu vou lá e faço. Então isso é o quê? É um pecado consciente. E qual é a consequência disso? Como o versículo fala, a consequência disso é a separação de Deus. Eu estou separado de Deus porque eu faço as coisas, mas eu sei que eu estou errado, mas eu continuo fazendo isso, gera em mim uma separação de Deus. E a segunda coisa aqui, que diz assim: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. E outra coisa que o pecado acarreta aqui, como a própria palavra está falando aqui, é que o pecado encobre o rosto de Deus para que ele não me ouça. Ou seja, quando eu clamo a Deus, Deus não vai me ouvir. Por quê? Por causa do pecado. Então, muitas vezes nós estamos se queixando
de muitas coisas, mas não nos queixamos do nosso pecado. Não nos queixamos da nossa vida, de como está a nossa vida hoje, diante de Deus. Porque nós nos preocupamos com muitas coisas, mas não nos preocupamos com a nossa vida espiritual. Isso é um erro tremendo. Isso acarreta na vida de uma pessoa uma vida totalmente iludida, porque quem sou eu sem Deus? E quem é você sem Deus? Mas como é que eu tenho buscado a Deus? Como é que eu tenho buscado a Deus? Então, nós, pessoal, nós temos que refletir na palavra de Deus. Eu sei que é desejo de Deus salvar todas as pessoas, porque a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, para que através de Cristo nós possamos ter a certeza da salvação. Através de Cristo eu e você possamos estar convictos que nós temos uma vida em comunhão com o Senhor. E Deus sempre vai estar abençoando o seu povo. E a gente observa que isso é mas tão importante na nossa vida, a presença de Cristo, porque sem Ele nós não somos exatamente nada, que em João 14, versículo 6, nós podemos observar que diz assim: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então observa que Cristo aqui ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A gente vê que, como a primeira palavra aqui, que Cristo é o caminho, a gente vê muitas pessoas buscando certos tipos de caminhos que não são os caminhos do Senhor. E a Bíblia já fala, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são o quê? Os caminhos da morte. Que caminhos da morte são esses? Os caminhos que não são de Jesus, obviamente, porque no caminho de Jesus Cristo só existe vida, só existe paz, só existe, de uma certa forma, certeza de uma comunhão sincera com o Senhor, e uma vida plena com o Senhor, de um entendimento correto a respeito das coisas do Senhor, no caminho de Deus. Mas em outros caminhos só existe uma coisa que a Bíblia já declara, que é a morte. Então Cristo, ele é o nosso caminho. E às vezes a gente nesses períodos não ficamos nos questionando a respeito disso, de que ele é meu caminho, de que ele é teu caminho também. Entendeu? Então isso é muito importante nós refletirmos a respeito disso. Outra coisa que a Bíblia fala que Jesus ele é a verdade. E é importante observar que Cristo é a verdade. E a gente pode acrescentar que ele é a única verdade para a salvação. Ele é a única verdade para esse planeta. Esse planeta que está, de uma certa forma, que ele jaz no maligno. Quem tem aqui, de uma certa forma, dominado, né? Tirado, de uma certa forma, o pensamento das pessoas de Deus, é o diabo. Ele tem feito com que as pessoas acreditem na mentira e desacreditem na palavra de Deus. Então, Jesus, ele é a verdade. Tanto que Cristo, quando ele fala aqui, em João, capítulo 8, versículo, que é um texto muito bom, versículo 30 e 31, 31 e 30, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos observar aqui que Cristo ele fala para todas aquelas pessoas que estavam seguindo a ele, que tinham uma condição. E a condição é: se vós permanecerdes nas minhas palavras,
verdadeiramente sereis meus discípulos, mas tem uma condição: vocês têm que permanecer. E isso ia gerar o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que liberta quem é? Jesus. E as pessoas, de uma certa forma, teriam que permanecer em Jesus para que elas pudessem conhecer a verdade. E nós sabemos que somente em Jesus Cristo existe verdade pessoal. Não existe verdade fora da Bíblia. Não existe verdade a respeito das coisas de Deus fora da Bíblia. Não existe salvação a não ser através de Cristo. Não existe nada. Uma pessoa não consegue viver uma vida verdadeira a não ser através de Cristo. Por quê? Porque quando as pessoas estão sem Cristo, as pessoas vivem uma vida de ilusão. Uma vida de ilusão plena, não tem para onde correr. Porque somente Cristo que é a terceira coisa daquilo que Ele é, que como diz o versículo aí, que Ele é a vida, é porque Ele é a vida. E somente quem tem desfrutado disso são aqueles que têm seguido a Jesus Cristo. Que Ele é a minha vida, Ele é a tua vida. Assim como o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já fala que para ele viver, ele só vive na pessoa de Jesus Cristo. E para ele, o morrer era lucro. Por quê? Porque obviamente ele estaria com o Senhor no céu. Então, só existe significado de vida a não ser através de Cristo. A vida ela só tem significado a não ser através de Cristo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente. E no desenrolar aqui, nós podemos observar como Cristo ele é muito importante. Olha, nesses períodos que nós estamos vivendo aqui, isso de uma certa forma tem que me aproximar cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus. E realmente a gente temos que nos deleitarmos na presença do Senhor, aproveitar o máximo de tempo para termos comunhão com o Senhor. No versículo 6 de João capítulo 14, ele já vai falar: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Cristo ele fala nesse verso que ninguém tem acesso a Deus a não ser através dele. Agora, por quê, pastor? A Bíblia, ela já fala aqui que o único acesso que uma pessoa pode ter a Deus é através de Cristo. Não existe outro. Uma pessoa não pode ir por outra pessoa, por uma mulher, ou seja lá quem for. Não. Tem que ser somente através de Cristo, como a palavra de Deus aqui fala. Então não existe outro caminho. Não existe outra verdade, não existe outra vida, não existe outro acesso a não ser através da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia já aqui declara, e eu não sou louco de falar o contrário, porque ela já declara. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, a Bíblia fala que existe somente um mediador. E esse mediador quem é? É Jesus. Então, nós estamos vendo aqui, né, que Cristo ele é o mediador, ele é aquele acesso a Deus. Por quê? Porque meu pecado ele me afasta de Deus. E quem me aproxima de Deus? É Jesus. Só Jesus pode me aproximar de Deus. Mas nenhuma outra pessoa pode me aproximar de Deus a não ser Jesus Cristo. E eu tenho que refletir a respeito disso porque eu sou pecador, você é pecador. Muitas pessoas são pecadoras. Mas existem dois tipos de pecadores no mundo. Existem aqueles que são salvos por Jesus Cristo e existem aqueles que ainda não se salvaram, porque não creem em Jesus Cristo para a salvação. Então a gente temos que, de uma certa forma, refletir a respeito disso,
Porque a gente acaba se queixando sobre muitas coisas, mas não nos queixamos de como está a nossa vida perante o Senhor. E isto conta. Será que a vida com Deus para você não é importante? Eu e você temos que refletir a respeito disso. Amém? Então, para nós, de uma certa forma, temos que buscar cada dia mais a presença do Senhor e muito mais nesses períodos que nós estamos vivendo hoje, pessoal. É o mundo inteiro que está assim. Não tem para onde correr. É o mundo inteiro que está em alerta. Mas, infelizmente, nem todo mundo está buscando a Deus. Muitas pessoas estão buscando a cura. Muitos cientistas estão buscando a cura. Mas ninguém está buscando a cura da sua vida interior. E essa cura da vida interior, ela vem somente através de Jesus Cristo. Ninguém está buscando a paz com Deus. Ninguém está buscando a paz com Deus. E a paz com Deus, ela vem somente através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida e que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também assim o possam assistir. Deus o abençoe e até o próximo devocional.